Muito bem, então vamos para o nosso estudo bíblico. Então, nós vamos começar o nosso estudo bíblico de hoje, quarta-feira, dia 11 de junho de 2025. Deixa eu fazer apenas uma breve recapitulação. Na quarta-feira passada, o pastor Nelson falou os salmos 22 e 23. Ele abordou 2 salmos. O tema que ele deu foi o pastor que passou pela cruz. Foi isso basicamente que ele falou. E só recordando ainda com os irmãos, um resumo do que ele falou, o Salmo 22 talvez é um salmo messiânico, é um dos salmos que mais fala ou que mais faz referência à pessoa de Jesus. Então, no Salmo 22, que é um salmo messiânico, veja aí o primeiro versículo do Salmo 22. Diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de mim a salvação, as palavras de meu bramido? Então, observem, essa expressão inicial do Salmo 22, ela é bem conhecida e Jesus vai citá-la lá no Novo Testamento. A gente sabe e a gente lembra disso. Quando Jesus estava na cruz, ele cita esse texto: Deus meu, por que me desamparaste? Ou Eli, Eli, lama sabactani, lembram daquela expressão que é dita lá pelo evangelista Mateus? Então, o Salmo 22 é um salmo messiânico. Depois o pastor falou sobre o Salmo 23, que provavelmente seja o mais conhecido de todos os salmos e uma das passagens mais conhecidas da Bíblia, onde fala sobre o meu pastor, que a gente conhece de cor. Salmo 23:1, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então, foi isso basicamente que o pastor falou na quarta-feira passada. Hoje, nós vamos estudar 2 salmos também. A minha ideia é estudar os salmos 24 e 25. O tema que eu dei para estes 2 salmos foi esse aí que os irmãos estão vendo, a exaltação e a oração de Davi. Apenas lembrando aos irmãos que nós estamos estudando uma sequência de salmos que são de autoria de Davi. Dos salmos 11 até o 32, todos eles, sem exceção, foram escritos por Davi. Então, hoje nós vamos estudar os salmos 24 e 25. Esboço dos salmos 24 e 25. Eles estão divididos em 2 partes. Primeira, a exaltação do Rei da Glória, Salmo 24. Aliás, eu não sei se a Edenilda escolheu, foi de propósito, Edenilda? Já tinha? Vocês, foi uma Jesuscidência, né? Enquanto nós cantávamos, quando eu falei assim, levantai, ó portas, as vossas cabeças, eu falei, eu acho que Edenilda sabia que eu ia falar sobre esse texto, mas casou direitinho. Nós vamos estudar esse trecho que nós cantamos agora há pouco. Então, Salmo 24, a exaltação do Rei da Glória, Rei com letra maiúscula. E a segunda, a oração de súplica a Deus, Salmo 25. Então, para facilitar aí a compreensão dos irmãos, basicamente nós vamos tratar sobre 2 palavras. A palavra que define o Salmo 24 é exaltação, e a palavra que define ou que resume o Salmo 25 é oração. Exaltação e oração. E lá no final, se sobrar, a gente faz uma aplicação. Está vendo? Tudo com ão no final, certo? Exaltação, oração e aplicação, se o tempo nos permitir. Vamos lá, então. Salmo 24, a exaltação do Rei da Glória. É um salmo pequeno, vale a pena a gente ler. Então, eu vou ler e depois eu volto explicando aí alguns detalhes. Vamos lá. Salmo 24. Salmo de Davi. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu.
Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Aí vem o trecho que nós cantamos agora há pouco. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso, o Senhor, poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Amém. Muito bem, vamos lá. Então, algumas informações iniciais sobre o Salmo 24. Antes de nós começarmos a explicá-lo, eu preciso mostrar essas duas informações que vão nos ajudar na compreensão do Salmo. Então, duas informações. Primeira, sobre o autor, a autoria do Salmo. Então, Davi é o autor do Salmo, como nós percebemos aí no título em itálico. A gente já sabe disso, nós temos falado, né? Você tem dois títulos aí, o título em negrito e o título em itálico. O título em negrito foi colocado pela Sociedade Bíblica do Brasil, não faz parte do texto original, mas o título em itálico sim. Então essa expressão Salmo de Davi, na língua original, faz parte, seria o versículo 1 do texto. Então a sua autoria, Davi é o autor. Foi Davi quem cantou, assim como a Edenilda, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos. A segunda informação, sobre o contexto. Em que contexto Davi escreveu o Salmo 24? Nós não temos uma precisão, nós não podemos falar com certeza, mas temos uma boa pista, um bom indicativo de quando foi que Davi escreveu o Salmo 24. E alguns estudiosos dizem que ele fez isso quando estava numa missão, ele trouxe a Arca da Aliança de volta para Jerusalém. Vamos lá para 1 Crônicas 13. Nós vamos ver, 1 Crônicas 13, nós temos uma boa pista do momento histórico aonde Davi escreveu este Salmo. 1 Crônicas, capítulo 13, versículos 5 a 8. Davi traz a Arca da Aliança para Jerusalém. 1 Crônicas 13, 5. Reuniu, pois, Davi a todo Israel, desde Sior do Egito, até a entrada de Ramate, para trazer a arca de Deus de Quiriate-Jearim. Então, Davi, com todo Israel, subiu a Baalá, isto é, a Quiriate-Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, diante da qual é invocado o nome do Senhor, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram à casa de Abinadab, e Uzá e Aiô guiavam o carro. Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com todo o seu empenho, em cânticos, com harpas, com alaúdes, com tamborins, com símbolos e com trombetas. Por enquanto era um momento de festa, a gente sabe que a Arca da Aliança não deveria estar nesse carro, e isso vai trazer um problema. Uzá será morto porque os bois tropeçam, a arca cai, Uzá é morto. Mas se você observar aí no versículo 8, diz que ele se alegrava e ele louvava ao Senhor com instrumentos musicais, é possivelmente nesse momento que ele canta, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Então, ele é o autor do Salmo 24, e o pano de fundo, o momento em que ele possivelmente escreveu este salmo, é quando ele resolveu trazer a Arca da Aliança que estava em Quiriate-Jearim para a cidade de Sião.
Lá no versículo 8 é dito que ele canta, que ele louva, os instrumentos tocam. É nesse momento de alegria, antes do incidente, antes de Uzá ser morto por tocar na arca da aliança. Nesse momento de festa, de celebração, ele diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Um momento festivo, um momento de celebração ao Senhor. Muito bem, agora podemos caminhar um pouco e analisar alguns detalhes deste salmo, já que sabemos o autor e o momento histórico. Então, o salmo está dividido em 3 partes. Primeira, a sua afirmação. Davi faz a seguinte afirmação: Deus é o Senhor de tudo, Deus é o Criador de todas as coisas, Ele é o sustentador e o mantenedor de todas as coisas. Veja aí, versículo 1, o Senhor é o dono de tudo, ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Deus é o dono da terra, dos céus, dos mares, das estrelas, do universo. Deus é o dono, a Ele pertence a terra, diz Davi. E é interessante, irmãos, que se nós observarmos, o apóstolo Paulo vai citar esse texto lá no Novo Testamento. Quando ele está escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, lá em 1 Coríntios 10, versículos 25 e 26, o apóstolo Paulo está falando sobre a questão de pode ou não pode comer carne sacrificada aos ídolos. E ele aproveita esse contexto e ele diz assim: olha, pode comer porque Deus é o Criador de tudo, ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém. O apóstolo Paulo, fazendo o seu argumento lá em 1 Coríntios 10, se utiliza desse texto, do Salmo 24, para, em consonância com Davi, dizer: Deus é o dono de tudo, Ele é o Criador de todas as coisas. Versículo 2, fundou a Ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Esse texto aqui, pelo menos para mim, o versículo 2, nos lembra o primeiro capítulo da Bíblia. Lembram-se? Gênesis 1. Quando nós somos informados que no princípio criou Deus os céus e a terra. Quando diz que fundou a Ele sobre os mares, lá em Gênesis 1 nós somos informados de que ele cria os mares, Ele faz aparecer a porção seca, Ele cria o sol para governar o dia, a lua para governar a noite. E, aliás, tem um detalhe interessante lá em Gênesis 1, que a gente não repara, via de regra, é que Moisés, lá em Gênesis 1, não fala que Deus criou o sol. E também não fala que Deus criou a lua. Ele simplesmente fala o seguinte: Ele criou um astro para governar o dia, que a gente sabe qual é, que é o sol. E Ele fez o menor para governar a lua, governar a lua, né? Governar a noite. Era só para ver se vocês estavam atentos. O menor para governar a noite, que a gente sabe que é a lua. Agora, por que Moisés não fala sol e lua lá? Uma possível explicação, e muito boa, é que os egípcios adoravam o sol. Então, os egípcios eram politeístas, adoravam muitos deuses. Então, Moisés não quer nem citar o sol, porque eles viveram no Egito. O povo viveu no Egito. O povo tem a mente dos egípcios. Então, Moisés simplesmente fala que Deus criou o maior, entre aspas, sol, e o menor, lua, porque para que o povo não fizesse nenhuma associação. A ideia que Moisés queria passar é a seguinte: olha, aquilo que os egípcios adoram é somente uma criação. O maior, sol, e o menor, lua. Então, em consonância com Gênesis 1, Davi diz no Salmo 24, 2, o Senhor é o Criador de todas as coisas, é o Criador da terra. E o que é curioso também é que Jesus estava na criação, lá em Gênesis 1. A gente não vê o nome de Jesus, a gente vê o nome de Deus aparecendo lá,
Mas Jesus também estava criando todas as coisas. Quando lá em Gênesis 1 é dito, haja luz e houve luz, haja firmamento, as coisas Deus vai criando do nada, é uma expressão que a gente usa na teologia, né? Ex nihilo, ou Deus vai criando do nada, a partir do nada. Jesus também estava lá, apesar de nós não encontrarmos em nenhum momento o nome de Jesus lá em Gênesis 1 e 2. Como é que a gente sabe que Jesus estava lá? Paulo vai dizer isso, o apóstolo Paulo vai dizer lá em Colossenses, eu deixei até em azul para eu não me esquecer ali. Vá lá para Colossenses 1:16, o apóstolo Paulo vai dizer claramente, o que nós não percebemos em Gênesis. Veja só, Colossenses 1:16, Paulo diz assim, Paulo está falando de Jesus. Pois nele, Jesus, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Então, agora, em Colossenses 1:16, nós ficamos sabendo o que não é revelado de forma clara lá em Gênesis 1, mas Jesus estava lá. Ele também é o Criador de todas as coisas. Muito bem, essa aqui é a primeira parte. A segunda parte, ele faz um questionamento, versículos 3-6, o seu questionamento. Ele levanta duas perguntas e apresenta a resposta em seguida. Versículo 3. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Se vocês puxarem um pouco pela memória, vocês vão se lembrar que nós já vimos isso. Isso já foi falado. Isso já foi perguntado. É só nós voltarmos um pouco lá no Salmo 15, veja só. O Salmo 15 e o 24, eles têm, em algum aspecto, uma linguagem semelhante. A pergunta é feita também no Salmo 15, versículo 1. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Então, tanto no Salmo 15 como no 24, ele faz essas perguntas. Versículo 4, a resposta. O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Aqui, no Salmo 24, ele dá uma resposta mais curtinha. Lá no Salmo 15, a resposta é mais abrangente. A gente já viu, mas vale a pena nós lermos novamente. Veja só, 15:2 até o versículo 5, a parte A. Ele responde a pergunta de uma forma mais ampliada. 15:2, o que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade, o que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho, o que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor, o que jura com dano próprio e não se retrata, o que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Então, o que ele faz de maneira resumida no 24, ele amplia lá no Salmo de número 15. Versículo 5, 24:5, a recompensa de quem vive assim. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Quem vive, quem é limpo de mãos, puro de coração e não entrega sua alma à falsidade, será ou receberá a bênção do Senhor. Versículo 6, esta é a geração do Deus de Jacó, que vive dessa forma. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Então, uma pergunta no versículo 3 e nos versículos seguintes uma resposta. E aí isso mostra para nós a necessidade que temos de viver assim. De nós também sermos limpos de mãos, puro de coração, e que não jura dolosamente ou com o objetivo de enganar. Muito bem, agora vem o trecho aí que a Edenilda cantou, né? A Edenilda canta e eu tento explicar aqui, né? Vamos lá. A sua exaltação.
versículos 7 a 10, que é essa linguagem aqui. Quando ele usa a palavra portas, portas ele tem duas coisas em mente: a cidade e o templo. As portas da cidade e as portas do templo. A gente lembra que no Antigo Testamento, a porta da cidade é onde aconteciam as coisas, lembra disso? Os julgamentos aconteciam na porta da cidade. Lá no início, lá em Gênesis, por exemplo, Abraão estava sentado na porta da cidade, quando aqueles anjos aparecem e vão anunciar uma mensagem que Deus vai destruir Sodoma e Gomorra. Então, portas traz uma ideia de entrada. É pelas portas que nós entramos na cidade e no templo. No caso aqui, ainda não tem o templo, certo? Se você olhar cronologicamente, ainda não tinha o templo, porque quem vai construir o templo é Salomão, o seu filho. Então, seriam a porta do tabernáculo, então, cronologicamente falando. Então, é uma linguagem simbólica, metafórica, de exaltação. O que Davi está fazendo é exaltando o nome de Deus. Se você observar, nesses dois versículos, ele repete, inclusive, no versículo 7. Os versículos 7 e 9 são iguais, são idênticos, mas o objetivo de 7 a 10 é exaltar a Deus. Exaltar. Lembra lá de 1 Crônicas 13, 8, que ele está alegre, cantando, louvando a Deus, os instrumentos estão ali à disposição do povo de Deus. O incidente com Uzá ainda não aconteceu, Davi está cheio de alegria, celebrando e adorando o nome do Senhor. Então, é uma linguagem simbólica, metafórica. E por falar em porta, Jesus usa a figura da porta no Novo Testamento, lembra disso? Lá no Evangelho de João, ele usa algumas metáforas. Eu sou a porta. Então, Jesus fala lá no Evangelho de João, ele usa essa metáfora da porta, que indica entrada. E no caso aqui, a entrada para um lugar bom, deleitoso, prazeroso. Então, o que ele está dizendo aqui, o que nós cantamos agora há pouco, é Davi tentando exaltar o nome de Deus, porque a arca estava vindo de Kiriat Jearim antes do incidente. Ele está feliz com esta atitude. Veja aí então o versículo aqui. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Aliás, é curioso, a gente, se você observar, a gente canta essa canção e às vezes nem pensa muito nela, Que a música ela é rapidinha, ela é agitada para quem canta, e a Edenilda sofre aqui tocando também, ela é rapidinha, agitada para quem canta e para quem toca, e às vezes ela é tão rápida que a gente não... Do que o texto está falando? A gente nem medita na verdade que nós estamos cantando. Aliás, cantar, adorar, às vezes é um perigo, Porque a letra, ela pode ser muito forte, profunda, e às vezes a gente não dá conta do que está cantando. Vocês já repararam nisso já? Tem um cântico aí, que a gente canta, normalmente a gente está cantando aqui na igreja, e ele é bonito, é verdadeiro, mas assim, ele é pesado. Quer ver? Eu vou falar para vocês, eu não vou cantar aqui com a Edenilda, claro, mas é o seguinte, diz assim: te louvarei, não importam as circunstâncias. Importa. Importa ou não importa? Se as coisas estão bem, se está tudo bem para você, você louva, você canta, você adora, até no chuveiro. Eu faço isso, que é para não prejudicar ninguém, certo? Os ouvidos de ninguém. Então, te louvarei, não importam as circunstâncias. Agora, imagina, será que a gente, no lugar de Jó, por exemplo, com todo o sofrimento, será que você está louvando a Deus? Te louvarei, não importam as circunstâncias? Importam sim. Se as coisas estiverem boas, a gente canta com alegria, a gente vem para a igreja com intensidade, mas se as coisas estiverem ruins, acaba, de certa forma, influenciando na nossa adoração.
Geralmente é assim, eu tenho observado. Muito bem. Então ele está cantando, está exaltando a Deus, e uma expressão que chama a atenção, se você observar aí, é a expressão Rei da Glória. Aparece em todos os versículos, no 7, no 8, no 9 e no 10. Quer ver? Verso 8. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Então, observem, dos versículos 7 a 10 aparece essa expressão, Rei da Glória. E Rei com letra maiúscula, uma alusão clara a alguém superior, porque se ele tivesse falando de um rei humano, o R, a letra R, estaria com letra minúscula. Você pode ver aí que todas as vezes que aparece a palavra rei, é a letra maiúscula. Ela pode ter pelo menos dois significados. Pode ser uma referência à pessoa do Pai, o Deus Criador, como também pode ser a pessoa do Filho, de Jesus Cristo. Por exemplo, a gente não vai ler, mas eu me recordo de cabeça, lá em Zacarias. Zacarias fez uma profecia falando de Jesus, falando que Jesus entraria montado num jumentinho na cidade de Jerusalém. Ele entraria lá, as pessoas cantando, Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, as pessoas jogando ramos de oliveira lá no chão, já que não tinha tapete vermelho, vai os ramos mesmo, né? Então, lá em Zacarias, ele fala assim, lá vem o teu rei humilde, montado num jumentinho, cria de jumentinho. Pois é, lá em Zacarias, rei está com letra maiúscula. É uma profecia, séculos antes, do profeta Zacarias, falando do que Jesus faria na sua entrada triunfal em Jerusalém. Então, Davi está exaltando o Rei da Glória, que aqui é a pessoa do Pai. Ele chama no versículo 10 de o Senhor dos Exércitos, em hebraico, a expressão Yahvé Tsevaot, o Senhor dos Exércitos. Mas essa expressão também pode significar Jesus, como Zacarias deixa claro lá na sua profecia. Muito bem, então esse é o Salmo 24. Vamos para o próximo. E aqui tem um detalhe, uma curiosidade no próximo que a gente, via de regra, não percebe. Salmo 25, a oração de súplica a Deus. Então, no Salmo 24, ele exaltou a Deus. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. No Salmo 25, ele vai fazer uma oração, suplicando a Deus. Muito bem, vamos ver alguns detalhes, algumas informações. Veja, 3 informações importantes sobre o Salmo 25. Normalmente a gente só sabe da primeira, mas a segunda e a terceira são novidades, é novidade para a gente. Então, eu vou falar essas 3 informações, e aí a gente vai ler o Salmo, vocês vão perceber que vai ficar mais fácil e como as coisas se encaixam. Quer ver? 3 informações, geralmente a gente só sabe da primeira. Primeira informação é sobre o autor. O autor é Davi, conforme nos indica o título em itálico. Veja aí, de Davi. Então, a autoria está clara. O segundo detalhe que passa desapercebido aos nossos olhos é que na língua original, a língua hebraica, o Salmo 25 é um acróstico. É um acróstico. São 22 versículos, quer ver? Dá uma olhada aí, ó. 22 versículos tem o Salmo, pois o alfabeto hebraico tem 22 letras. Dá certinho. Então, o Salmo 25 é um acróstico. Se fosse na língua portuguesa, por exemplo, seria de A a Z. O versículo 1 é o A, começa com A, o 2 com B, o 3 com C, e assim sucessivamente até que nós chegássemos à letra Z. Então, esse detalhe passa desapercebido. Aqui
Tá fora de ordem, mas na língua original o que nós temos é um acróstico. Ele vai fazer uma oração com um acróstico. Eu faço as minhas siglas, né? De vez em quando eu tenho as minhas siglas. Davi tem os seus acrósticos. Então, o Salmo 25 é um acróstico. Versículo 1, letra A, versículo 2b, 3c e assim sucessivamente. Dá certinho 22 versículos, 22 letras. E a terceira informação que nos ajuda e que clareia a entender por que ele fez esta oração, o contexto nos mostra que ele estava fugindo do rei Saul. Ele está em apuros, ele está passando por aflição. É por isso que ele vai orar. Vamos ver aí o momento em que aconteceu e que ele vivia para que ele escrevesse o Salmo 25. Vamos lá para 1 Samuel 19. Lá nós temos uma pista. Veja só. 1 Samuel 19, versículos 18 a 24. Saul, só para que os irmãos lembrem do contexto, Saul estava tentando matar Davi a todo custo. No capítulo 19, você vê o título acima do versículo 8, diz assim: Saul procura de novo matar a Davi. Então, se é de novo, é porque já teve pelo menos outra tentativa. Ele ia usando formas, métodos, armadilhas. Uma hora ele mesmo teve uma hora que ele cravou a lança, lembra? Davi se desviou e a lança bateu na parede. Outra hora ele diz que eu não mate Davi, mas que os filisteus matem Davi. Então aqui é mais um caso em que Davi estava fugindo de Saul. Diz o texto, 1 Samuel 19, de 18 a 24, é o pano de fundo que vai fazer com que entendamos o Salmo 25. Assim, Davi fugiu e escapou, e veio a Samuel a Ramá, e lhe contou tudo quanto Saul lhe fizera, e se retiraram, ele e Samuel, e ficaram na casa dos profetas. Foi dito a Saul: eis que Davi está na casa dos profetas em Ramá. Passaram o endereço para Saul, de onde Davi estava, que é o que vai ocasionar o Salmo 25. Então enviou Saul mensageiros para trazerem Davi, os quais viram um grupo de profetas profetizando, onde estava Samuel, que lhes presidia. E o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, e também eles profetizaram. Avisado disto, Saul enviou outros mensageiros, e também estes profetizaram. Então enviou Saul ainda uns terceiros, os quais também profetizaram. Então foi também ele mesmo a Ramá, e chegando ao poço grande que estava em seco, perguntou: onde estão Samuel e Davi? Responderam-lhe: eis que estão na casa dos profetas em Ramá, residência de Samuel. Então foi para a casa dos profetas em Ramá, e o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele, que caminhando profetizava até chegar à casa dos profetas em Ramá. Também ele despiu a sua túnica e profetizou diante de Samuel, e sem ela esteve deitado em terra todo aquele dia e toda aquela noite. Pelo que se diz: está também Saul entre os profetas? Resposta: não, não está. Depois a gente vai ver que essa foi a única vez que Saul profetizou. Então, você percebe lá em 1 Samuel 19, que Davi estava fugindo de Saul, aflito, porque ora ele mesmo quer matar, outra hora ele usa sua filha, Mical, outra hora ele quer usar os filisteus. Davi está aflito, pedindo socorro, pedindo o livramento. Então ele faz essa oração em formato de acróstico. Então, esse é o momento, o pano de fundo. Ele estava em Ramá, na casa do profeta Samuel. Vamos ver aí, então, na leitura vai ficar algumas palavras que ele fala, nos dão a pista lá de 1 Samuel 19. Veja aí, o Salmo está dividido em 6 partes. Eu vou apenas ler rapidinho para a gente ter uma ideia aqui. Primeira, a sua confiança. Versículos 1 a 3.
A ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Então, essa expressão, procedem traiçoeiramente, uma pista de leve, ou uma referência a Saul, que procura e que pergunta para as pessoas, onde está Davi? Onde ele se escondeu? E ele, inclusive, tem vezes que ele se sente traído, né? As pessoas sabem onde ele está e, às vezes, acabam não falando ou omitindo. Então, ele diz aqui, nos versículos 1 a 3, que ele confia em Deus. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em ti confio. Porque confio, não me deixe ser envergonhado. Não me deixe cair nas mãos de Saul. Muito bem, essa é a primeira. Segunda parte. O seu pedido vertical. E aqui, só explicando para os irmãos, ele vai fazer 3 pedidos no Salmo. E para que não ficasse tudo, a palavra pedido, repetida 3 vezes, eu observei o seguinte, são 3 pedidos, mas com sentidos diferentes. Eu vou mostrar para os irmãos. O primeiro pedido é vertical, o segundo pedido é horizontal e o terceiro pedido é nacional. Vou explicar. Primeiro pedido, vertical. Por vertical eu quero dizer Deus. Ele está pedindo para Deus. Então, o primeiro pedido, vertical. Segundo pedido, para que vocês vão ver a diferença, para que nós identifiquemos a diferença de pedidos. Segundo pedido, horizontal, na sua vida, nos seus relacionamentos, aqui. Vertical, horizontal e nacional. Ele fala com Deus, fala com ele mesmo e fala da sua nação. Vertical, horizontal e nacional. Tudo para combinar lá no final. Certo? Entenderam? Muito bem. Vamos lá. Então, o seu pedido vertical em relação a Deus. Ele pede 3 coisas para Deus, versículos 4 a 7. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Então, observem, por que eu chamo esse pedido de vertical? Você percebe ali, né? No versículo 4, ele pede conhecimento. No versículo 5, ele pede direção. E nos versículos 6 e 7, ele pede misericórdia. Isso é vertical. Ele está mostrando a sua verticalidade, o seu relacionamento com Deus. Então, versículos 4 a 7, ele pede conhecimento para Deus, direção para Deus e misericórdia a Deus, ou para Deus. Então, esse é um pedido vertical. E ele fala aqui de 2 atributos do Senhor, no versículo 7, né? Ele fala da misericórdia e da bondade do Senhor. Os meus inimigos estão lá fora. Saul está perguntando por mim, aonde eu estou, com quem eu ando, aonde eu vou, mas eu não me esqueço, nas minhas orações, na minha verticalidade, que Deus é misericordioso e que Deus é bondoso. E, de fato, o Senhor é assim, né? Lembra de Lamentações? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque elas se renovam a cada manhã. Muito bem. Então, daqui a pouco vai aparecer os outros, o horizontal e o nacional. Antes disso, a terceira parte, a sua declaração, versículos 8 a 10. Essa declaração é o que ele pensa sobre o Senhor, quais os atributos que ele vê no Senhor. Versículos 8 a 10, a sua declaração.
Quem é o Senhor para ele? Bom e reto é o Senhor. Por isso aponta o caminho aos pecadores, guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Deus é o quê? Bom. Deus é reto. Deus guia. Deus ensina os mansos. Lembra de Jesus falando lá nas bem-aventuranças? Bem-aventurados os mansos. Por quê? Acho que herdarão a terra, alguma coisa assim, eu não lembro de... Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, não sei se é exatamente assim. Muito bem. Versículo 10. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade, para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Então, nos versículos 8 a 10, ele está fazendo uma declaração. O meu Senhor é bom, é reto, ele guia, ele olha com atenção para os mansos, suas veredas, seus caminhos são bons, ele é misericordioso, com ele está a verdade. Ele está falando do Senhor. Muito bem. Quarta parte, a sua certeza, versículos 11 a 15. Ele tem uma convicção em mente, ele tem uma certeza. Olha só, o que vai acontecer com o homem temente. Versículos 11 a 15. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois ele me tirará os pés do laço. Olha essa expressão, ele me tirará os pés do laço. Qual laço? 1 Samuel 19, quando Saul está perguntando, alguém sabe do paradeiro de Davi? Alguém sabe onde ele está? Ele está em Ramá, ele está na casa de Samuel, ele está entre os profetas. Aí ele manda o primeiro grupo de mensageiros, o segundo grupo e o terceiro grupo, e depois ele vai e ele mesmo profetiza uma única vez. Então ele tem essa certeza, Saul me arma laços, armadilha para me pegar. Qual a certeza? Olha só, coloquei ali, ó, versículo 12, primeira certeza, pelo menos 4 aí, né? Apenas citando para os irmãos. Versículo 12, o homem temente será ensinado, que é a palavra instrução. Versículo 13, o homem temente herdará a terra. Novamente a gente vai para as bem-aventuranças, né? Alguma coisa com terra, de herdar a terra, de ser abençoado. Versículo 14, a terceira certeza, o homem temente será abençoado. E aqui eu não sei vocês, mas eu gosto bastante desse versículo, né? O 14, né? A intimidade do Senhor é para os que o temem. Se você deseja ter intimidade com Deus, proximidade com o Senhor, você precisa temê-lo. E temer na Bíblia não é simplesmente ter medo. Temer é obedecer, honrar e fazer a sua vontade. Intimidade com o Senhor é para aqueles que o temem, não é para qualquer pessoa. Versículo 15, a quarta certeza que ele tem, o homem temente será libertado. No versículo 15 é a ideia do laço, da armadilha. No final do versículo 15, pois ele me tirará os pés do laço. Muito bem, agora como eu prometi a vocês, o segundo pedido, o primeiro é vertical e o segundo é horizontal. Agora aqui ele vai falar dele mesmo, ele vai falar do seu coração, como está o seu interior, que ninguém vê, e ele vai então fazer o seu segundo pedido para a sua vida horizontal. Versículos 16 a 21. Volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Percebe essa expressão aflito? É ele revelando para nós como está ou como estava o seu coração.
Então agora ele está na horizontalidade. 17, alivia-me as tribulações do coração, tira-me das minhas angústias, considera as minhas aflições e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Aqui no versículo 18, né? Olha a consciência de Davi. Além de ser perseguido por Saul e pelos inimigos, que ele achava isso um peso, o coração dele o acusava, ele dizia, e eu ainda tenho outro peso. Qual? Os meus pecados. Então ele devia estar com isso aqui pesado, né? Carregado. Além de todas as perseguições que eu enfrento, além dos inimigos e de Saul me procurar aí por todos os lugares, dentro de mim ainda pesa os meus pecados e perdoa os meus pecados. É por isso que a Bíblia fala que Davi é o homem segundo o coração de Deus. Não é assim que a Bíblia fala? Achei em Davi o homem segundo o meu coração. E veja, agora você, talvez quem não conhece a Bíblia, pergunta assim, como que Davi é o homem segundo o coração de Deus? Se ele pecava, se ele matou muita gente, se ele adulterou, como que uma pessoa como Davi é alguém segundo o coração de Deus? Você já fez essa pergunta? Eu já. Porque quando você lê a história e a biografia dele, ele não parece ser o homem segundo o coração de Deus. Ele não parece ser esse. Então, um homem segundo o coração de Deus, na nossa percepção, deveria ser alguém piedoso, alguém que não mata, alguém que não adultera, alguém que é temente a Deus. Não é por isso que Davi é chamado segundo o coração de Deus. Ele tem esse título, é pela capacidade que ele tem e pela humildade que ele tem de pedir perdão toda vez que ele peca. É por isso. Não é porque ele é um super-homem, não é porque ele é bom, não é porque ele era rei, porque ele escreveu metade dos salmos, dos 150, pelo menos 75 foram escritos por ele, não é porque ele é alguém maravilhoso, não é por isso. E Davi tinha muitas qualidades, mas tinha uma área da vida dele, acho que vocês vão concordar comigo, tinha uma área da vida dele que ele era um desastre, que era a família, não é assim? A família de Davi parece a família de Jacó, né? Uma grande confusão. Era filho brigando, filho se degladiando, um filho mata o outro, o filho que ele não escolheu querendo ser o rei. Davi como pai foi um problema. Então, quando a Bíblia diz, e diz mais de uma vez, que Davi era o homem segundo o coração de Deus, não era pelas suas virtudes, mas é apesar dos seus deméritos. É pela capacidade que ele tem. Lembra quando Natan colocou o dedo no nariz dele? E falou, você é esse homem aí, é você. E aí ele não transfere culpa, não, mas foi o meu vizinho, mas não, foi eu. Uma vez ele disse, Senhor, eu pequei, e por que essas ovelhas padecem? Por que o Senhor mandou matar 70.000 pessoas, se foi eu que pequei? Foi eu. Ele não transfere culpa, o que geralmente nós fazemos. Lá no Éden tinha isso daí. Deus vai falar com Adão, e aí o Adão coloca a culpa na mulher, e a mulher coloca a culpa na serpente lá. Vocês já perceberam que a culpa nunca é minha? Nunca é minha, nunca é nossa? Davi não transfere culpa. E por não transferir, e por ser humilde, e por estar carregado, ele diz, Senhor, perdoa todos os meus pecados. Ele já disse antes, não olha nem para a minha mocidade, que vai ser um desastre. Então, é por isso que ele é um homem segundo o coração de Deus. 19. Considera os meus inimigos. Inimigos aqui é uma pista, inimigos no plural, provavelmente apontando para 1 Samuel 19. Pois são muitos, além de Saul, e me abominam com ódio cruel. Guarda-me a alma e livra-me, não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio. Preservem-me a sinceridade e a retidão, porque em ti espero.
Muito bem, então esse é o pedido horizontal, em que ele revela o coração. Como é que está lá fora, como é que está com Deus e como é que está aqui, como está o meu coração. Então, um pedido vertical, um pedido horizontal e um pedido nacional para encerrar. Opa, não, está lá, está ali. A sexta parte. O seu pedido nacional, versículo 22. Ele sai de si para pedir pela nação. Ó Deus, redime a Israel de todas as suas tribulações. Perceberam que ele não é egoísta? Ele faz essa oração nesse acróstico, usando todas as letras lá do alfabeto hebraico. Ele está falando de si até o versículo 21, e no 22 ele sai de cena e ele pede pelo seu país, pela sua nação, por Israel. Salva, redime, liberta Israel de todas as suas tribulações. E a gente não precisa nem gastar muito tempo aqui. Israel sabe muito bem o que é tribulação. Sabe ou não sabe? Parece que a nação de Israel foi construída debaixo de tribulação. É tribulação aqui, é tribulação ali, é tribulação no Egito, o povo anda no deserto, é mar, é codornizes, é rocha, água da rocha. Davi conhece a sua história, sabe do seu povo, sabe de onde vem, sabe de sua origem, sabe de Abraão, Gênesis 12, sabe que a história de Israel se confunde com tribulações, e ele pede um pedido nacional: livra o meu povo, livra Israel, redime Israel de todas as suas tribulações. Aliás, se não fosse o Senhor, Israel pereceria. Vocês já tiveram a curiosidade, qualquer dia desse eu vou trazer nos meus mapinhas aqui, né? Já tiveram a curiosidade de ver onde é que está Israel no mapa mundi? Israel é minúsculo no mapa mundi, minúsculo. Há quem diga que Israel é menor do que o estado de Sergipe, que é o menor estado do Brasil, da nossa federação. Israel é menor do que Sergipe. E vocês já viram quantas tribulações ao longo da história Israel continua de pé? Não é incrível uma coisa dessas? Você olha no mapa lá, tem eu já vi um mapa, e outro detalhe curioso: Israel está no meio do mundo, no centro. Então, pessoas, nações de pelo menos 3 continentes passam ali, minúsculo, minúsculo. Aí Davi diz assim: Senhor, redime a Israel de todas as suas tribulações. Por que Israel é minúsculo? Deus fala isso lá em Deuteronômio. Quando eu escolhi vocês, não é porque vocês eram os maiores, os melhores, os mais... Não, bonito não tem, né? Bonito lá não tem. Quando eu escolhi vocês, não é porque vocês eram os maiores. Pelo contrário, vocês eram os menores. Está lá em Deuteronômio. Não me foge agora a referência, mas Deus diz assim: eu escolhi vocês, a menor nação, coloquei vocês no meio, no centro da terra, cuido de vocês, livro vocês, e esse facho pequeno deve se espalhar. Israel deveria ser um facho de luz para as nações. E o pedido de Davi é, como um bom nacionalista: redime a Israel de todas as suas tribulações. Um pedido vertical, nacional e horizontal em forma de acróstico. Muito bem. Para finalizar, o que esse texto tem a ver conosco? Quais lições nós podemos aprender desses 2 salmos aqui? Pelo menos 4 coisas me chamaram a atenção preparando este estudo. Deixa eu citar para vocês rapidinho. Primeira lição que o texto nos ensina e que tem tudo a ver com você e comigo: viver com pureza de coração. Essa é a primeira lição que me saltou aos olhos. Viver com pureza de coração. Salmo 24, 4. Olha só: o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Irmãos, nós podemos enganar as pessoas, mas não tem como enganar a Deus.
Nós podemos ter uma fachada boa, nós podemos ter uma roupa de crente, podemos ter um linguajar de crente, podemos ter as nossas saudações, os nossos cumprimentos, a paz do Senhor, graça e paz. Nós usamos a nossa linguagem, o crentez, mas isso é verbal. Eu não estou dizendo que é errado, mas isso deve ou deveria vir acompanhado por algo que vem lá de dentro. É a primeira lição que me saltou aos olhos, viver com pureza de coração. Lembra que Jesus sempre criticava os fariseus? Jesus os chamou certa vez de sepulcros caiados. Olhava assim por fora, a roupa, o negócio que usava na cabeça, externamente sensacional. Mas por dentro, e o profeta Isaías fala, em um capítulo que eu não me recordo agora, ele diz: este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Primeira lição. Segunda, é preciso reconhecer o poder de Deus, ou o poder do Senhor. Salmo 24, 8. Você e eu precisamos reconhecer o poder de Deus. Na música em que Davi estava cantando, ele diz no versículo 8, 24, 8, quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso, o Senhor, poderoso nas batalhas. Ele fez com que a arca da aliança voltasse de Kiriat Jearim. Ele é poderoso nas batalhas. Reconhecer o poder de Deus. Vocês já repararam que na Bíblia, toda vez que Israel vai para a luta, via de regra, o exército de Israel é menor? Lembra de Gideão, por exemplo? Gideão fez a convocação lá e 32 mil pessoas vieram e Deus falou, não, Gideão, é muita gente. Depois, se vocês vencerem, vocês vão dizer que foram vocês, que foram as armas, o poder de vocês. Aí tem os testes lá e eles vão com 300. Lembra disso? Quem que vai para a guerra com 300 homens, sendo que a confederação dos exércitos inimigos, Gideão chama de gafanhotos. Eles eram como gafanhotos incontáveis. É preciso reconhecer o poder do Senhor. Numa outra ocasião, um anjo do Senhor destruiu 185 mil soldados, lembra? E o rei da Assíria foi embora, envergonhado, para casa. E quando chegou lá, os 2 filhos mataram ele. É preciso reconhecer o poder do Senhor. Terceira, é preciso confiar na proteção de Deus. 25:2 diz assim, Deus meu, em ti confio, não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos, confiar na proteção. Deus nos guarda, Deus nos protege, Ele nos abençoa, Ele cuida de mim. E Davi diz assim, porque eu confio, não me deixa ser envergonhado. Quarta, ter intimidade com o Senhor. Isso aqui é um desafio, viu? Intimidade do Senhor. Um versículo que a gente gosta tanto, particularmente eu gosto bastante, do versículo 14 do Salmo 25. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Intimidade. Será que temos intimidade com o Senhor? Ou a gente tem levado a vida no automático mesmo? A gente vai levando, vai caminhando. E às vezes alguém já disse, algo muito perigoso inclusive, que não há nada mais perigoso do que nos acostumarmos com o sagrado. É um perigo. Acostumar-se com o sagrado é quando você vem aqui, participa das atividades, mas aquilo não mexe com o seu coração. Lucas 24, Jesus estava caminhando com 2 discípulos no caminho de Emaús, lembra? E Jesus conversa e conta, vai falando da Bíblia, das Escrituras, depois Jesus sai, Jesus se ausenta deles, aí um vira para o outro e diz assim, por acaso, acho que é Lucas 24, 32, um dos discípulos, que é nominado lá o Cleopas, o outro não sabemos, um vira para o outro e diz assim, por acaso
não nos ardia o coração enquanto ele falava? Interessante isso. Por acaso o nosso coração não ardia enquanto ele falava? Como é que você escuta a pregação? Como que você escuta um estudo bíblico, uma aula? Quando alguém está aqui na frente, quem quer que seja, como é que você escuta? Arde o seu coração? Ou você quer ir embora? Tomara que acabe logo. Tomara que acabe para a gente ir embora. Intimidade. Se aquilo é cansativo, aquilo é um fardo, se o culto é um fardo, se estar aqui é um fardo, provavelmente não tem intimidade. Porque um dos salmos, que eu não me recordo agora, diz que na presença do Senhor há plenitude de alegria, delícias perpetuamente. E nós sempre estaremos alegres, felizes, contentes, plenos de alguma coisa. Se não for Deus, é outra coisa. Vazio, você nunca está, nem eu. Então, desfrutar de intimidade. Lembra de Moisés que falava face a face com o Senhor, como um amigo fala com outro amigo. Você tem intimidade com o Senhor? Você deseja estar com o Senhor? Já repararam, a última coisa, já repararam, por exemplo, como que é as nossas orações para agradecer o alimento? É uma bênção, né? Isso quando a gente ora, né? Quando a gente lembra. É aquela oração assim, já contei a história da oração, né, do seminarista faminto, né? Faça mal ou faça bem, em nome de Jesus, amém. Já contei, né? Não pode. Ali você está com um prato de comida gostoso, saboroso, você trabalhou, Deus deu trabalho, saúde, ali você tem condições, tem uma casa, tem um lar. Você não pode orar, faça mal ou faça bem, em nome de Jesus, amém. Ele é o Deus da provisão, Ele cuida de todas as coisas, e a gente vai no automático, para não dizer o que aquele cantor lá, popular, canta lá, né? A gente não pode usar essa filosofia, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Isso não é bíblico, não tem nada a ver com a Escritura. Devemos ser guiados por uma vida de intimidade, coração ardendo pelas coisas de Deus. Muito bem, é isso. Salmos 24 e 25, a exaltação e a oração de Davi.